Há mais de 23 anos eu atendo todos os dias homens que são rápidos e sem controle, homens que sofrem com ejaculação precoce. E eu digo para você, esse problema tem total tratamento, tem solução. Basta fazer as técnicas certas e a solução está feita. Em mais de 10 mil atendimentos feitos na minha carreira, eu recebo todos os dias homens que falam que saem do sexo quando são rápidos e sem controle, saem frustrados, saem com medo da próxima relação de ser rápido de novo, saem preocupados em perder a pessoa, ficam com vergonha, saem como se fosse com um fantasma dali, uma situação tensa, pesada, não sabendo muito o que fazer. Ficam inclusive preocupados se ela pode contar para as amigas ou contar para alguém conhecido. Aliás, ficam preocupados também com perder esse relacionamento, às vezes acabar o namoro, o relacionamento, o casamento ou o que seja. Esse fantasma não precisa mais existir. Tem solução. Tem total e absoluto tratamento para a ejaculação precoce. Só tem que fazer as técnicas certas, as técnicas retas, diretas, objetivas da ciência, que são técnicas fáceis que qualquer um pode fazer. Antes de passar 5 dicas rápidas aqui para você, eu quero só dizer o seguinte. Quando um homem não trata a ejaculação precoce, ela vai ficando cada vez mais precoce. Essa é a tendência. Cada vez mais rápido. E se esse homem não trata a ejaculação precoce, além de ficar mais rápido, com o tempo tende a desencadear em situações de impotência sexual, de disfunção erétil. Então, o que era um problema que não foi tratado, com o tempo tende a virar, a girar, a se tornar 2 problemas. Por isso que eu digo, trate o quanto antes a ejaculação precoce, senão o que era um problema começa a se tornar 2. Quando você tem as técnicas da ciência, quando se tem as técnicas de controle, o problema desaparece. E não tem a ver as técnicas de controle com pílula, com química, com gota embaixo da língua. Não tem nada a ver com isso. Não tem a ver com gel, creme, pomada passado no órgão. Não tem a ver com contrai aqui, contrai ali, aperta o músculo aqui, aperta o músculo ali. Não tem nada a ver com isso. Isso não trata a causa. Para tratar a causa da ejaculação precoce, são técnicas que atuam onde começa o start da ejaculação. Onde o cérebro diz, vai, ejacula. É aqui, é nesse ponto que a gente estabelece as técnicas. Tendo as técnicas, esse start da ejaculação não acontece. E você pode ficar o tempo que você quiser, mantendo uma relação no tempo que for agradável para você. Por quê? Porque tem que cortar, barrar o start, onde o cérebro diz, vai, ejacula. Depois que o cérebro disse, vai, ejacula, não adianta ficar botando gota nada embaixo da língua, não adianta colocar, contrair aqui, contrair ali, porque vai ejacular. O detalhe está em controlar onde dá o start, onde inicia o start. Isso se faz com técnicas fáceis, que você pode fazer na sua casa, final de semana, dia de semana, à noite, durante o dia, de férias, em viagem, onde você quiser, e aliás, sem ninguém saber, só você sabendo que está fazendo as técnicas de controle. Mas vamos lá, vou te passar aqui 5 dicas rápidas para começar você a usar ao seu favor já a partir da próxima situação, já a partir de hoje. Primeiro, não associe masturbação a filme pornô. Não faça todas as vezes que você vai assistir um filme pornô o uso da masturbação naquele instante. Mas o que acontece quando se repete isso muitas vezes? Filme pornô, masturbação junto. Filme pornô, masturbação junto. O seu organismo fica acelerado. Pode ver que o filme pornô acelera a gente. O coração dispara, excita aqui dentro, dá uma sensação aqui de aquecimento. Não só aqui, a nível cerebral, sobretudo, mas é no organismo que a gente percebe. E quando a gente vai para o final assistindo um filme pornô e se masturbando junto, acelera cada vez mais a ejaculação. Então, frequentemente, a gente desenvolve uma ejaculação precoce sem nem mesmo perceber. Quem nunca passou o cursor para o final para encurtar o tempo e já ir para o final na parte mais quente, mais excitante? Dica número 1, evite fazer isso. Filme pornô, masturbação e passar o cursor para o final, porque isso vai acelerar você cada vez mais e essa é a tendência. Tende a acelerar e deixar cada vez mais precoce. Dica número 2. A partir de agora, se masturbe cada vez mais devagar. Mais devagar do que você costuma fazer. Se fez muito rápido algumas vezes,
A tendência é daqui a pouco o seu cérebro estar condicionado a ser rápido. Então nós dizemos sempre, eu digo isso para os meus clientes, não é o problema quantas vezes você se masturba, o problema é como você se masturba. Então, se você se masturba 1, 2 ou 3 vezes, não é problema. O problema é como você faz. Se você se estimula rapidamente, para não perder muito tempo, para chegar logo no final, na parte da ejaculação do orgasmo, que você repetindo isso algumas vezes, vai deixando o seu cérebro condicionado. Grave essa palavra, deixa o cérebro condicionado. E uma vez condicionado, que é um fenômeno mental, psicológico, cerebral que acontece, a tendência é cada vez ser mais rápido, mais veloz. Então, se for se masturbar, como dica número 2 aqui para você, masturbe-se cada vez mais devagar. Dica número 3. Não vá para o sexo já nas situações, nas posições mais quentes, que fervem rapidamente aí para você. Evite, então, a posição de 4, por exemplo, ou de cavalgada, se essas são posições que estimulam você demais. Eu digo essas duas porque, estatisticamente, essas duas são posições que excitam a maioria dos homens e muito. Então, se essas excitam você muito, evite. Se tem outras que excitam você muito, não vá já na arrancada, começando o sexo nessas posições. Evite essas posições no início do sexo. Faça outras posições, por exemplo, em pé, fora da cama, fora do sofá, ou até de cadeirinha, de conchinha que a gente fala, que essas posições tendem a não acelerar você já na arrancada do sexo. Então, dica número 3, evite as posições que fervem você muito rapidamente logo no início do sexo. Antes de falar a dica 4 e a dica 5, presta atenção no que eu tenho para te dizer. Ejaculação precoce tem total solução, ejaculação precoce tem total tratamento, não precisa mais sofrer com isso, não precisa mais passar vergonha, não precisa mais ficar preocupado se ela vai contar ou não para alguém, não precisa mais sair dessa situação com a situação pesada. Resolva essa situação. Ejaculação precoce tem tratamento com as técnicas certas, com as técnicas diretas, objetivas, sem enrolação, que vão exatamente na causa da ejaculação precoce. Tratando a causa, o problema está solucionado. Para te ajudar, eu vou deixar o link aqui abaixo do Treino Controle 2.0. Ali dentro tem as técnicas de controle, que é o meu treino de exercícios feito para você ter o total controle. Use para você já a partir de hoje as técnicas de controle. E depois volte aqui me contando como você também já está se sentindo. Eu vou ficar muito feliz em saber. Dica 4. Não coloque a pessoa que estiver com você, a mulher que estiver com você, em um pedestal. Não coloque ela em um estágio acima de você. Não veja a mulher como a mulher da minha vida, a ideal, a que eu sempre sonhei. Se você coloca a mulher nesse pedestal, a tendência é você se sentir um pouco abaixo dela. E aí gera mais adrenalina, gera mais ansiedade, gera mais medo. E ansiedade e medo, somada com a adrenalina que vai liberar no seu organismo, vai acelerando cada vez mais a ejaculação precoce. Essa é a tendência. Aquela mulher que você imagina ela que ela é muito gostosa, que ela é muito atraente e que de repente você vê ela num nível acima de você, ela também talvez nem conheça tanto de sexo quanto você imagina que ela conheça. Ou aquela mulher mais habilidosa, mais fogosa. Se você tem o conhecimento de sexo, se você tem as técnicas certas no sexo, se você domina o sexo e você coloca ela no mesmo nível que você, isso tudo ajuda no controle. Então, cuidado, não coloque a mulher em um pedestal acima de você. Essa é a dica número 4. Dica número 5, evite fazer rapidinhas. Uma vez ou outra, uma rapidinha até pode ser agradável. Mas se você faz 3, 4, 5, 6 vezes rapidinhas, o seu cérebro aprende que este momento de sexo tem que ser rápido, veloz, tempo curto. E você repete isso mais de uma vez, daqui a pouco o seu cérebro fica condicionado. Lembra a palavra que eu falei? Condicionamento no início do vídeo e disse para você gravar? Se o seu cérebro fica condicionado a ser rápido, se foi instaurado essa situação mental, psicológica, esse fenômeno mental que acontece a nível cerebral, se condicionou, fica muito difícil sozinho controlar. Vai precisar de técnicas de controle, vai precisar de ajuda
para estabelecer o controle de novo. Então, evite muitas rapidinhas. Uma vez ou outra, ok, mas não repita tantas rapidinhas para o seu cérebro não ficar condicionado a ser rápido e sem controle, que depois fica muito difícil sozinho controlar. Se você gostou dessas 5 dicas rápidas aqui, dê um like, mas entenda, não precisa mais sofrer com isso. Técnicas de controle existem, você pode usar ao seu favor para você já a partir da próxima situação. Então não perca mais tempo sofrendo com ejaculação precoce. Vou deixar o link aqui abaixo do treino Controle 2.0, é só você entrar, adquirir e já a partir de hoje começar as técnicas de controle. Depois, volte aqui me contando como você está. Eu vou ficar muito feliz em saber.